Eu tô ligado que você já tentou parar de pecar, mas você vai lá e cai de novo, e no dia seguinte acontece a mesma coisa, mas é uma coisa que não depende só da sua força de vontade, porque não é uma coisa que você é capaz de fazer sozinho. Você precisa de Deus, principalmente seguir o que a Bíblia diz para conseguir vencer o pecado. Por isso eu separei 5 passos como vencer o pecado, e o último deles é aquele que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus. Mas se você não me conhece, meu nome é Lucas, você tá no canal 3 ou Mais, onde a gente sempre traz conversas com Jesus no centro, e esse é o nosso quadro Conselho de Amigo, onde nós trocamos uma ideia com foco na Bíblia para dificuldades que todo cristão, jovem cristão, passa no seu dia a dia. Então, sem mais enrolar, bora pro primeiro passo. A base bíblica para nossa caminhada começa lá em Mateus 26:41, onde está escrito o seguinte: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo é uma ótima forma da gente começar a nossa jornada. A gente tem que entender que a gente não tem que buscar Cristo só depois que a gente pecou. A palavra diz pra gente: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Não é só para você buscar Cristo quando você já caiu e tá na lama. E também não é para você tentar vencer o pecado por conta própria, porque assim como o versículo também diz, a nossa carne é fraca, mas o espírito que habita em nós é forte. Se nós fortalecemos o nosso espírito, aí sim conseguiremos vencer a nossa carne. Não adianta você só buscar Deus quando você pecou, da mesma forma que não adianta você se afastar de Deus para tentar vencer o pecado, achando que você é capaz de fazer as coisas por si próprio. Então a melhor forma de começar a vencer o pecado é o relacionamento com Deus. Porque sem se aproximar de Cristo, com certeza não vai ter outra forma de você conseguir vencer o pecado. E eu digo por mim mesmo, não adianta você tentar fugir de Deus para esconder os seus pecados ou tentar vencer eles sozinho por conta própria. A sua carne sem Deus é nada. Mas você com ele é forte o suficiente. Então com certeza o passo 1 é ter um relacionamento com Deus. Então bora pro passo 2. A nossa referência bíblica está lá em 1 Tessalonicenses 5:22, que diz o seguinte: fujam da aparência do mal. Aqui nós conseguimos entender que nós devemos fugir do pecado, mas não só do pecado em si, mas da aparência. A aparência é tudo aquilo que nos leva a cometer o pecado. Deus não quer apenas que você se controle e segure a sua carne, mas ele também quer que você reconheça a aparência do mal e fuja desses lugares que te levam a pecar. Se, por exemplo, toda vez que você entra em certo site, conversa com aquela pessoa, assiste uma cena específica de um filme e aquilo te leva a pecar, cara, se afasta dessas coisas. Se você tem amigos e conversas que te levam a pecar, se afaste disso. Se você sabe que tem coisas que fazem você cair, por que você ainda tá presente nesses lugares? Por que você ainda tá aí? Não faz sentido. Se afastar não é covardia, é sabedoria, é você saber reconhecer os seus limites. Um ótimo exemplo de fugir da aparência do mal vem do Billy Graham, que é um dos maiores evangelistas avivalistas que já existiu. Ele tinha um princípio da modéstia e teve uma frase dele que ficou bem conhecida, que ele disse que ele nunca entraria num quarto sozinho com uma mulher que não fosse a esposa dele. Isso não quer dizer que se ele entrasse num quarto sozinho com uma outra mulher, ele não ia conseguir se controlar, mas muito pelo contrário. Ele sabe que ele tem que fugir da aparência do mal. Ele sendo um homem de Deus, ele sabe que ele não deve se colocar em lugares propícios a levar ele a pecar. E esse é um exemplo muito bom que deve ser aplicado para todas as coisas da nossa vida. Por que a gente vai fazer aquilo e criar situações que podem levar a gente a pecar? Nisso a gente pode partir para o passo 3. A referência bíblica está lá em Mateus 5:29, que diz o seguinte: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. E aqui é muito bom, Jesus usa uma metáfora muito forte que é basicamente dizer pra você: corte o mal pela raiz. Nós temos que viver radicalmente contra o pecado. Ele não tá incitando você a arrancar alguma parte sua fora, mas sim eliminar tudo aquilo que te afasta de Deus. Se o seu Instagram leva você a pecar, desinstala. Se aquele tipo de conversa leva você a pecar, não tenha mais. Se aquele site leva você a pecar, sai disso e nunca mais volta. É melhor você perder essas coisas do que você ir pro inferno com todas elas. Porque a luta contra o pecado não é apenas você tentar mais, é você tirar aquilo que alimenta o seu pecado. Dentro de nós militam carne e espírito, e basicamente vence aquele que está mais alimentado. Então se você tirar aquilo que alimenta a sua carne e buscar alimentar aquilo que enche o seu espírito, você vai conseguir vencer o pecado com mais facilidade. Aqueles lugares que te levavam a uma tentação maior com o tempo vão deixar de fazer sentido para você. Mas primeiro você vai sentir como uma perda. Mas é melhor você perder isso do que você perder a sua alma. Se tá derrubando você, joga fora. Nisso a gente vai pro passo 4, que tá lá em Tiago 4:7, que diz o seguinte: sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Isso aqui é muito interessante porque tem coisas que levam a gente a pecar que a gente simplesmente não vai conseguir se livrar ou jogar fora ou deixar de ver porque vai aparecer na nossa frente. A gente vive no mundo e essas coisas estão dispostas a acontecer conosco. Então o que a gente tem que fazer nessa situação? Eu não consigo fechar o olho, eu não consigo fugir para outro lugar. O que eu faço? Você resiste. Você se sujeita a Deus, como tá lá no primeiro passo de viver uma vida de relacionamento com Ele, e você resiste ao diabo. Quando você resiste à tentação, se torna firme, você aguenta a tempestade, está firmado na rocha que é Cristo, você vence a tempestade. Você vence o pecado e ele vai fugir de vocês. Você tem que entender que você não é escravo do seu pecado. Você é servo de Cristo e nele você tem a força necessária para resistir a ele. Mas isso exige uma coisa de você chamada posicionamento.
É você ser verdadeiramente firme. A luta é grande, o inimigo vai vir parecendo gigante, mas quanto mais você permanece firme, mais ele diminui até que ele vai fugir de você. É entender que você não tá sozinho na luta. Quando você se posiciona em Cristo, o inferno recua. Isso é promessa bíblica. E é uma coisa que a gente tem que tomar posse pra nossa vida. Resistir ao pecado é basicamente aquilo que Jesus fez na tentação do deserto. Quando ele resistiu ao diabo e à sua tentação, ele não usou os seus poderes divinos, uma coisa que nós não conseguiríamos usar. Muito pelo contrário, ele usou uma coisa que nós todos temos acesso. Ele usou a palavra de Deus, ele usou a Bíblia. Ele rebateu o diabo com tudo aquilo que está escrito nesse livro maravilhoso. Da mesma forma que Jesus fez, nós temos que fazer. Se o diabo vem contra nós resistimos a ele, vivemos uma vida de relacionamento com Deus, fugimos das coisas que nos levam a pecar, mas aquelas que ficam nós jogamos fora. E aquilo que a gente não pode jogar fora, a gente resiste e a gente vence. Porque nós não somos escravos das coisas do mundo, nós somos servos de Cristo. E nos posicionando com Ele, nós entendemos que podemos vencer. Mas aí vem o mais importante, que é aquilo que torna a gente um homem segundo o coração de Deus, que é o passo 5. Esse com certeza é um dos mais importantes biblicamente falando. É aquilo que tornava Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem justo, mas também um homem que pecou muito durante a sua trajetória. E ainda assim, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. A nossa referência está lá em Salmos 32, versículo 5. E ela diz o seguinte: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse é um salmo escrito por Davi depois dele pecar contra Deus, e isso é o que diferencia ele de Saul. Por isso que Saul foi destituído de Deus e Davi se tornou rei. Davi era um homem que verdadeiramente se arrependia dos seus pecados. Mesmo nós lutando e seguindo todos os passos anteriores, nós ainda iremos pecar, porque muitas vezes o bem que a gente quer fazer a gente não faz, e o mal que a gente não quer, esse sim a gente acaba cometendo. Mas aqui está o segredo para se tornar um homem segundo o coração de Deus, um coração verdadeiramente prostrado e curvado a Deus, um coração que não esconde o pecado, um coração que sabe que quando peca, a única solução é buscar Deus e se reconciliar com ele. Não adianta você tentar se esconder de Deus quando você pecar. Isso é uma coisa que não funciona. Quando você peca, ele ainda tá do seu lado. Não é só porque você fechou a porta do seu quarto que ele ficou do lado de fora. Ele ainda tá lá. Não é só porque ninguém tá vendo ou que não tem ninguém da sua igreja perto que Deus não tá vendo. Não adianta você tentar esconder seu pecado dele. Seja como Davi quando você errar. Não encubra o seu pecado e peça perdão para Deus verdadeiramente, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Assim como ele diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A verdade é que nós temos dificuldade para entender isso aqui. Se nós caímos, 10 vezes pro mesmo pecado, a gente acha que a gente já bateu uma cota de perdão e não dá para pedir perdão para Jesus de novo porque ele não vai nos perdoar. A gente acha que tem um limite pro amor e misericórdia de Deus, mas não é assim que funciona. O único requisito para você ser perdoado por Deus é você ter um coração assim como o de Davi e se arrepender verdadeiramente. Não deixa o acusador ficar falando no seu ouvido que você simplesmente não pode pedir perdão mais uma vez porque você já errou demais e já bateu a cota de pecado. E daqui pra frente é só pra trás que você não tem mais jeito. Isso é uma mentira que é assoprada no ouvido de milhares de irmãos ao redor do mundo. A ideia de que nós não somos dignos do amor de Deus. A gente acha que o nosso pecado é o suficiente para nos separar dele. A gente acha que o nosso pecado pode mudar o amor de Deus por nós. E que ele torna a gente indigno, mas aí que tá o segredo, meu irmão. Você não é digno do amor de Deus e é aí que entra a graça. Mesmo você sendo todo torto, pecador, assim como eu sou, Ele ainda nos perdoou, porque a palavra de Deus diz, Ele nos amou, mesmo quando ainda éramos pecadores. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós percebemos que não fazemos para ser aceito, mas sim que nós fomos aceitos e por isso nós fazemos. Por isso que nós devemos seguir os passos que eu te falei, porque Ele fez por nós e Ele nos amou primeiro. E simplesmente nada que você possa fazer pode te separar desse amor. Então se você acha que o seu pecado te afasta do amor de Deus e por isso você não consegue mais pedir perdão, cara, volte. A palavra mesmo de Deus diz, em Romanos 8, 38 e 39, é um dos versículos mais incríveis da Bíblia, mostra a profundidade e a grandiosidade do amor de Deus. E ele diz o seguinte, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem principados, nem as coisas do presente ou por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então se achegue a Deus e entenda que a luta contra o pecado não é uma desculpa para você achar que não é digno do amor dele e se afastar. Fique com Cristo para você conseguir vencer o pecado, não se afaste dele para achar que você consegue vencer sozinho. Quando a tentação, o pecado, a ideia ruim vier na sua mente, usa aqui os princípios que eu te passei, resista, fuja, lute, vive um relacionamento com Deus e você vai conseguir vencer, porque mais vale perder todas as coisas do mundo se você estiver ganhando a Cristo. Cara, vale muito mais a pena. A luta contra o pecado é uma luta constante, é uma luta diária. A gente tem uma noção errada de confundir santificação
santificação com perfeição, Jesus nos convida para sermos santos, e a santificação é um processo de purificação diária, uma purificação contínua. Mas se eu posso te dar um conselho de amigo, é que você não precisa ser perfeito para ser perdoado, e Deus não espera que você simplesmente nunca mais erre. Ele quer que você esteja lutando com um coração sincero, e entender que se você tá nessa luta, ele já tá com você, cara. Vencer o pecado é uma jornada. Paulo diz pra nós que a luta contra o pecado é como o processo de crucificação. É lento e muitas vezes vai ser doloroso, mas ele é eficaz, ele vai acontecer. Vencer o pecado é tomar a sua cruz e caminhar junto de Cristo. É uma jornada da qual você não anda sozinho, Cristo tá ao seu lado. Se esse vídeo tocou seu coração, não esquece de seguir a gente aqui e compartilhar esse vídeo com seu amigo, para que ele também possa entender que a luta dele contra o pecado não é ele sozinho. E lembre-se que você pode cair, mas permanecer caído é uma escolha sua.